Mas, senhor presidente, o meu discurso nesse pequeno expediente é inicialmente para elogiar o discurso do deputado Dallas. O deputado Dallas fez um discurso aqui nesta tribuna que simboliza a angústia e o sentimento da grande maioria do povo manauara. Eu não sou contra radar, deputado Tony. Ninguém é contra radar. Radar é um instrumento essencial para preservar vidas e para coibir imprudências no trânsito. Acho até que agora os radares estão colocados nos locais certos, porque antes o radar não era instalado onde tinha mais acidentes. O radar era na saída do viaduto, o radar era ali na frente da CEMED, em locais de baixa velocidade. Então antes a lógica da instalação do radar era onde passava mais carro, porque era a lógica de cobrar multa e não de preservar a vida. Hoje, os locais que eu ouvi anunciado aí, são locais onde realmente há um maior índice de morte no trânsito. Avenida do Turismo, Estrada da Ponta Negra e outros locais, Avenida das Torres e outros locais de alta velocidade. O Congresso Nacional aprovou uma lei que desobriga a instalação de sinalização horizontal e vertical onde os radares são instalados, deputado Marco Rota. Desobriga, não proíbe. Portanto, o município de Manaus não está proibido de sinalizar. Ele está desobrigado de sinalizar. Seria atitude de absoluto bom senso do prefeito de Manaus, do diretor-presidente da Manaus Trans, sinalizar os radares, com sinalização vertical e horizontal. Porque o radar não tem como objetivo primeiro multar, ele tem como objetivo primeiro salvar as vidas e evitar imprudências. Portanto, é meio ilógico e contrário à lógica da instalação do radar, você ter radares completamente sem sinalização, como quer hoje a Prefeitura de Manaus. Vários outros municípios legislaram sobre isso e inclusive tramita até hoje na Câmara Municipal de Manaus um projeto de minha autoria estabelecendo as regras de sinalização, a distância, o tamanho, a sinalização horizontal, a sinalização vertical, que obviamente deve ser necessária para que o motorista diminua a velocidade. O objetivo do radar não é punir, o objetivo do radar é fazer com que o motorista diminua a velocidade e não cometa imprudências. Portanto, eu quero aqui ratificar, elogiar o discurso do deputado Dallas em relação a essa questão, mas quero fazer dois alertas, deputado Marco Rota, em relação a esse tema. O primeiro, do ponto de vista moral administrativo. Os radares foram instalados pela empresa Consladel. Essa empresa tem um contrato obscuro com a Prefeitura Municipal de Manaus. Quando eu era vereador, eu consegui uma liminar e suspendi a licitação, porque a licitação foi clara e escandalosamente dirigida para a Consladel. A Consladel é uma empresa envolvida em escândalos no Brasil inteiro. É uma empresa que tem um contrato com a Prefeitura de 93 milhões de reais para um prazo de 1 ano, que já teve esse contrato renovado por mais de 3 aditivos e mais. Para o senhor ter uma ideia, deputado Tony Medeiros, só de tinta para sinalização vertical, esse contrato tem a previsão de 42 milhões de reais. Dá para pintar as ruas de Manaus inteira de branco, deputado. Não precisa mais nem ter faixa. Dá para pintar as ruas inteiras. E eu pergunto, onde Manaus tem bom estado de conservação, faixa de pedestre, sinalização vertical, sinalização horizontal? Efetivamente não tem. Essa empresa é um duto para roubar dinheiro público. Essa empresa é parte do conluio feito pela Prefeitura de Manaus, com Consladel, com Imparsanco, com essas empresas, todas envolvidas em escândalos nacionais. E esse processo da Consladel é passível de investigação hoje no Ministério Público e no Tribunal de Contas. E nós precisamos cobrar, deputado Marco Rota, que sejam dadas decisões efetivas e definitivas sobre esse contrato imoral e indecente que só serve para saquear dinheiro público. Mas mais do que isso,
Da mesma forma que a legislação hoje desobriga a instalação de sinalização nos radares, resolução do CONTRAN obriga a apresentação de estudo técnico que justifique os locais de instalação dos radares. Desde que esse contrato foi assinado, que a gente tenta ter acesso a esses estudos técnicos, deputada Conceição, e eles não aparecem. E não aparecem por um motivo óbvio, porque eles não existem. Os locais instalados no radar são tirados da cabeça do diretor-presidente da Manaus Trans e da cabeça do dono da Congeladel, quando deveria, por determinação de resolução do CONTRAN, deveria ser fruto de um estudo técnico que justificasse os pontos onde eles seriam instalados. Portanto, deputado Marco Rota, eu apresentarei ainda na sessão de hoje um requerimento pedindo mais uma vez a Manaus Trans, peço inclusive que Vossa Excelência e os demais deputados possamos assinar juntos, para que a Manaus Trans encaminhe a esta casa os estudos técnicos que justificam os pontos de instalação desses radares, porque efetivamente esses estudos até hoje não foram apresentados. E o radar deve ser um instrumento de política de trânsito, de política de prevenção de vidas, e não um instrumento caça-níquel para arrecadar dinheiro do contribuinte e para colocar dinheiro no bolso de uma empresa envolvida em escândalos no Brasil inteiro. Muito obrigado, senhor presidente.